Sociedade sem Escolas, por Ivan Illich. Tradução de Lúcia Matilde Endlich Hort. Editora Vozes, Petrópolis. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, em termos de conteúdo, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, considerem doar R$1 que seja para o canal. Os links, tanto para a compra do livro quanto para a doação, estão no descritivo. Muito obrigada. Capítulo 6. Teias de aprendizagem. Num capítulo anterior, apresentei as queixas comuns que se ouvem contra as escolas. Uma delas é a que vem mencionada num recente levantamento da Comissão Carnegie. Na escola, alunos matriculados se submetem a professores diplomados para obter também eles diplomas. Ambos são frustrados e ambos responsabilizam a insuficiência de recursos, dinheiro, tempo e instalações por sua frustração mútua. Essa crítica leva muitas pessoas a perguntarem se existe outra possibilidade de aprendizagem. Paradoxalmente, as mesmas pessoas, quando pressionadas a especificar como adquiriram o que sabem e valorizam, prontamente admitem que o aprenderam, na maioria das vezes, fora e não dentro da escola. Seu conhecimento dos fatos, sua compreensão da vida e do trabalho, lhes adveio pela amizade ou pelo amor, enquanto assistiam televisão ou liam, pelo exemplo de colegas, ou por uma dissensão resultante de um encontro na rua. Ou talvez tenham aprendido o que sabem num noviciado ritual que precedeu a sua admissão num grupo de bairro, pela admissão em um hospital, no parque gráfico de um jornal, na oficina de um bombeiro ou no escritório de uma companhia de seguros. A alternativa para nossa dependência das escolas não é o uso dos recursos públicos para algum novo propósito que faça as pessoas aprenderem. É antes a criação de um novo estilo de relacionamento educacional entre o homem e o seu meio ambiente. Concomitantemente com a promoção desse estilo, devem mudar as atitudes para com o crescimento, os instrumentos da aprendizagem, a qualidade e estrutura da vida cotidiana. As atitudes já estão mudando. A orgulhosa dependência da escola desapareceu. A resistência do consumidor aumenta na indústria do conhecimento. Muitos professores e alunos, contribuintes fiscais e empregadores, economistas e policiais prefeririam não mais depender da escola. O que impede que sua frustração modele novas instituições não é apenas falta de imaginação, mas também de linguagem adequada e autointeresse esclarecido. Não conseguem visualizar uma sociedade desescolarizada ou instituições educacionais numa sociedade que desinstalou a escola. Neste capítulo, pretendo mostrar que o inverso da escola é possível e que podemos depender da aprendizagem automotivada em vez de contratar professores para subornar ou compelir o estudante a encontrar tempo e vontade para aprender. De que podemos fornecer ao aprendiz novas relações com o mundo, em vez de continuar canalizando todos os programas educacionais através do professor. Abordarei algumas características gerais que distinguem escolarização de aprendizagem e apresentarei 4 grandes categorias de instituições educacionais que podem chamar a atenção não só de muitas pessoas individuais, mas também de muitos grupos de interesse. Uma objeção. Quem pode servir-se de pontes que não conduzem a lugar algum? Estamos habituados a considerar a escola uma variável dependente da estrutura política e econômica. Se conseguirmos mudar o estilo de liderança política, promover os interesses de uma ou outra classe, transferir a propriedade dos meios de produção do domínio privado para o domínio público, supomos que também mude o sistema escolar. As instituições educacionais que desejo propor
estão concebidas para servir uma sociedade que ainda não existe, se bem que a frustração atual no tocante às escolas seja grande força potencial para impulsionar a mudança que permita novos arranjos sociais. Uma objeção óbvia foi levantada contra essa abordagem. Por que canalizar energias para construir pontes que não levam a lugar algum, em vez de orientá-las primeiro para mudar o sistema político e econômico, e não as escolas? Essa objeção, contudo, subestima a natureza econômica e política fundamental do próprio sistema escolar, bem como o potencial político inerente a qualquer desafio que se faça a esse sistema. Basicamente, as escolas deixaram de ser dependentes da ideologia professada por determinado governo ou organização mercantil. Outras instituições básicas diferem de país para país: família, partido, igreja ou imprensa. Mas o sistema escolar tem sempre a mesma estrutura em qualquer parte e seu currículo secreto tem o mesmo efeito. Invariavelmente, bitola o consumidor que valoriza as mercadorias institucionais mais do que a contribuição não profissional de um vizinho. Em qualquer lugar do mundo, o secreto currículo da escolarização inicia o cidadão no mito de que as burocracias guiadas pelo conhecimento científico são eficientes e benévolas. Em qualquer parte do mundo, este mesmo currículo instila no aluno o mito de que maior produção vai trazer vida melhor. E em qualquer parte do mundo, desenvolve o hábito de um consumo contraproducente de serviços e de produção alienante, com a tolerância da dependência institucional e o reconhecimento das hierarquias institucionais. O secreto currículo faz tudo isso, apesar dos esforços em contrário dos professores, não importando a ideologia que prevaleça. Em outras palavras, as escolas são fundamentalmente semelhantes em todos os países, sejam fascistas, democráticos ou socialistas, pequenos ou grandes, ricos ou pobres. Esta identidade do sistema escolar nos força a reconhecer a profunda identidade universal do mito, o modo de produção e o método de controle social, apesar da grande variedade de mitologias em que o mito é expresso. Em vista dessa identidade, é ilusório dizer que as escolas são, num sentido mais profundo, variáveis dependentes. Isso significa que também é ilusão esperar que a mudança fundamental no sistema escolar ocorra como consequência da mudança econômica e social convencional. Ao contrário, esta ilusão concede à escola, o órgão reprodutor de uma sociedade de consumo, uma imunidade quase inquestionável. É neste ponto que o exemplo da China torna-se importante. Por 3 milênios, a China protegeu o estudo superior através de um total divórcio entre o processo de aprendizagem e o privilégio do mandarim de proceder aos exames. Para tornar-se uma potência mundial e uma nação moderna, a China teve que adotar o estilo internacional de escolarização. Somente a retrospecção nos fará descobrir se a grande revolução cultural acabou sendo a primeira tentativa bem-sucedida de desescolarizar as instituições da sociedade. Mesmo a criação lenta de novas agências educacionais que fossem o inverso da escola seria um ataque ao aspecto mais sensível de um fenômeno penetrante, organizado pelo Estado em todos os países. Um programa político que não reconheça explicitamente a necessidade de desescolarização não é revolucionário. Está demagogicamente pedindo mais escolarização. Todo programa político importante da década de 70 deveria ser avaliado pela seguinte medida: com que precisão afirma a necessidade de desescolarização e com que precisão traça as linhas mestras da qualidade educacional para a sociedade que preconiza? A luta contra a dominação exercida pelo mercado mundial e pela política das grandes potências pode estar além das forças de comunidades ou países pobres,
Mas esta fraqueza é outra razão para enfatizar a importância de libertar toda a sociedade por meio de uma inversão de suas estruturas educacionais. Uma mudança que não está além dos meios de qualquer sociedade. Características gerais de novas instituições educativas e formais. Um bom sistema educacional deve ter 3 propósitos: dar a todos que queiram aprender acesso aos recursos disponíveis em qualquer época de sua vida, capacitar a todos os que queiram partilhar o que sabem a encontrar os que queiram aprender algo deles e, finalmente, dar oportunidade a todos os que queiram tornar público um assunto a que tenham possibilidade de que seu desafio seja conhecido. Tal sistema requer a aplicação de garantias constitucionais à educação. Os aprendizes não deveriam ser forçados a um currículo obrigatório ou a discriminação baseada em terem um diploma ou certificado. Nem deveria o povo ser forçado a manter, através de tributação regressiva, um imenso aparato profissional de educadores e edifícios que, de fato, restringe as chances de aprendizagem do povo aos serviços que aquela profissão deseja colocar no mercado. É preciso usar a tecnologia moderna para tomar a liberdade de expressão, de reunião e imprensa verdadeiramente universal e, portanto, plenamente educativa. As escolas estão baseadas na suposição de que há um segredo para tudo nesta vida, de que a qualidade de vida depende do conhecimento desse segredo, de que os segredos só podem ser conhecidos em passos sucessivos e ordenados, de que apenas os professores sabem revelar corretamente esses segredos. O indivíduo de mentalidade escolarizada concebe o mundo como uma pirâmide, composta de pacotes classificados. A eles só têm acesso os que possuem os rótulos adequados. As novas instituições educacionais quebrarão esta pirâmide. Seu objetivo deve ser facilitar o acesso ao aprendiz. Se não puder entrar pela porta, permitir-lhe que, pela janela, olhe para dentro da sala de controle ou do parlamento. Ainda mais, essas novas instituições devem ser canais aos quais o aprendiz tem acesso sem credenciais ou linhagem. Logradouros públicos em que colegas e pessoas mais idosas, fora de um horizonte imediato, tornem-se disponíveis. Acredito que apenas 4, possivelmente 3, canais diferentes ou intercâmbios de aprendizagem poderiam conter todos os recursos necessários para uma real aprendizagem. A criança se desenvolve no mundo de coisas, rodeada por pessoas que lhe servem de modelo das habilidades e valores. Encontra colegas que a desafiam a interrogar, competir, cooperar e compreender. E, se a criança tiver sorte, estará exposta a confrontações e críticas feitas por um adulto experiente e que realmente se interessa por sua formação. Coisas, modelos, colegas e adultos são 4 recursos. Cada um deles requer um diferente tipo de tratamento para assegurar que todos tenham o maior acesso possível a eles. Usarei o termo teia de oportunidades em vez de rede para designar modalidades específicas de acesso a cada um dos 4 conjuntos de recursos. A palavra rede é muitas vezes usada erroneamente para designar os canais reservados ao material selecionado por outros para a doutrinação, instrução e diversão. Mas também pode ser usada para os serviços telefônicos e postais que são principalmente utilizados pelos indivíduos que desejam enviar mensagens uns aos outros. Oxalá tivéssemos outra palavra com menos conotações de armadilha, menos batida pelo uso corrente e mais sugestiva pelo fato de incluir aspectos legais, organizacionais e técnicos. Não encontrando tal palavra,
tentarei redimir a que está disponível, usando-a como sinônimo de teia educacional. O que é preciso são novas redes, imediatamente disponíveis ao público em geral e elaboradas de forma a darem igual oportunidade para a aprendizagem e o ensino. Tomemos um exemplo. O mesmo nível tecnológico é empregado na TV e nos gravadores. Todos os países latino-americanos já introduziram a TV. Na Bolívia, o governo financiou uma estação de TV construída há 6 anos e não existem mais do que 7.000 televisores para os 4 milhões de habitantes. O dinheiro que foi empregado nas instalações de TV em toda a América Latina é tanto que poderia ter fornecido a uma pessoa entre 5 um gravador. E mais, o dinheiro teria dado também para fazer uma biblioteca quase completa de fitas gravadas, bem como um grande estoque de fitas virgens. Esta rede de gravadores seria bem diferente da atual rede de TV. Daria oportunidade para a livre expressão. Letrados e iletrados poderiam igualmente gravar, guardar, difundir e repetir suas opiniões. O atual investimento na TV, porém, fornece aos burocratas, sejam eles políticos ou educadores, poder para salpicar o continente com programas institucionalmente produzidos que eles ou seus patrocinadores acham ser bons para o público, ou que são por ele demandados. A tecnologia está à disposição ou da independência e da aprendizagem, ou então da burocracia e do ensino. 4 redes. O planejamento de novas instituições educacionais não deve começar com as metas administrativas de um príncipe ou presidente, nem com as metas de ensino de um educador profissional, e nem com as metas de aprendizagem de alguma classe hipotética de pessoas. Não deve começar com a pergunta: o que deve alguém aprender? Mas com a pergunta: com que espécie de pessoas e coisas gostariam os aprendizes de entrar em contato para aprender? Alguém que deseja aprender sabe que precisa da informação e da crítica dos outros. A informação pode ser armazenada nas coisas e nas pessoas. Num bom sistema educacional, o acesso às coisas deve estar disponível ao simples aceno do aprendiz, enquanto o acesso aos informantes requer ainda o consentimento de outros. As críticas podem provir de 2 lados, de colegas ou de pessoas mais adultas, isto é, de aprendizes cujos interesses imediatos coincidem com os seus, ou daqueles que desejam partilhar comigo suas experiências mais amplas. Os colegas podem ser pessoas do mesmo nível, com os quais se discute um assunto, companheiros de leituras amenas e agradáveis, ou árduas, ou de passeios, adversários em qualquer tipo de jogo. As pessoas mais idosas podem ser consultores sobre que espécie de aptidão aprender, que método seguir, que tipo de companheiros procurar em dada época. Podem ser guias para indicar questões que devem ser discutidas entre os companheiros e para cobrir as deficiências das respostas dadas. A maioria desses recursos existe em abundância, mas não são comumente percebidos como recursos educativos. Nem é fácil ter acesso a eles para fins de aprendizagem, sobretudo se o aprendiz for pobre. Devemos pensar em novas estruturas relacionais, intencionalmente montadas, para facilitar o acesso a esses recursos de todos os que queiram procurá-los para melhorar sua formação. Devem ser tomadas as providências administrativas, técnicas e, sobretudo, legais para estabelecer essas estruturas tipo teia. Os recursos educacionais
são geralmente rotulados de acordo com as metas curriculares dos educadores. Proponho fazer o contrário. Rotular 4 diferentes abordagens que permitam ao estudante ter acesso a todo e qualquer recurso educacional que poderá ajudá-lo a definir e obter suas próprias metas. Primeiro, serviço de consultas a objetos educacionais, que facilitem o acesso a coisas ou processos que concorrem para a aprendizagem formal. Algumas coisas podem ser totalmente reservadas para este fim, armazenadas em bibliotecas, agências de aluguéis, laboratórios e locais de exposições tal como museus e teatros. Outras podem estar em uso diário nas fábricas, aeroportos ou fazendas, mas devem estar à disposição dos estudantes, seja durante o trabalho ou nas horas vagas. Segundo, intercâmbio de habilidades, que permite às pessoas relacionarem suas aptidões, dar as condições mediante as quais estão dispostas a servir de modelo para outras que desejem aprender essas aptidões e o endereço em que podem ser encontradas. Terceiro, encontro de colegas. Uma rede de comunicações que possibilite às pessoas descreverem a atividade de aprendizagem em que desejam engajar-se, na esperança de encontrar um parceiro para essa pesquisa. Quarto, serviço de consultas a educadores em geral, que podem ser relacionados num diretório dando o endereço e a autodescrição de profissionais, não profissionais, freelancers, juntamente com as condições para ter acesso a seus serviços. Tais educadores, como veremos, podem ser escolhidos por votação ou consultando seus clientes anteriores. Serviço de consultas a objetos educacionais. As coisas são recursos básicos para a aprendizagem. A qualidade do meio ambiente e relacionamento de uma pessoa com ele irá determinar o quanto ela aprenderá incidentalmente. A aprendizagem formal requer acesso especial a coisas comuns, por um lado, e acesso fácil e seguro a coisas especiais feitas para fins educativos, por outro. Exemplo do primeiro caso é a licença especial de operar ou desmontar uma máquina. Exemplo do segundo caso é a licença geral de usar um ábaco, um computador, um livro, um jardim botânico ou uma máquina retirada do uso e colocada à inteira disposição dos estudantes. Atualmente, a atenção está voltada para a disparidade entre as crianças ricas e pobres, no que diz respeito a seu acesso às coisas e à maneira em que podem aprender. A OEO, Office of Economic Opportunity, e outras agências, seguindo esta orientação, concentraram sua atenção na igualdade de oportunidades, tentando providenciar mais material educativo para os pobres. Um ponto de partida mais radical seria reconhecer que, nas cidades, pobres e ricos são artificialmente mantidos longe das coisas que os rodeiam. As crianças nascidas na era dos plásticos e dos peritos devem vencer 2 barreiras que impedem sua compreensão. Uma inerente às coisas e outra ligada às instituições. O esquema industrial cria um mundo de coisas que resistem à introspecção em sua natureza. E as escolas impedem a entrada do aprendiz no mundo das coisas, em sua estrutura significativa. Após curta visita a Nova York, uma senhora de aldeia mexicana contou-me que estava impressionada com o fato de as lojas venderem apenas mercadorias altamente misturadas com cosméticos. No fundo, ela queria dizer que os produtos industriais falam a seus consumidores pelas aparências e não por sua natureza. A indústria cercou as pessoas com artefatos cujo segredo íntimo apenas os especialistas podem conhecer. O não especialista é desencorajado a descobrir por que o relógio faz tic-tac, por que o telefone toca, por que a máquina de escrever elétrica trabalha, pois sempre há um aviso dizendo que o aparelho pode estragar-se.
Pode ser ensinado porque o radiotransistor funciona, mas não pode descobri-lo por si mesmo. Esse tipo de procedimento tende a reforçar a existência de uma sociedade não inventiva, em que os peritos acham mais fácil esconder-se atrás de suas perícias e a salvo da avaliação. O meio ambiente criado pelo homem tornou-se tão imperscrutável quanto é a natureza para os povos primitivos. Ao mesmo tempo, o material educativo foi monopolizado pelas escolas. Os simples objetos educativos foram dispendiosamente empacotados pela indústria do conhecimento. Tornaram-se instrumentos especializados para educadores profissionais e seus custos foram inflacionados, forçando-os a estimular os meio-ambientes e os professores. O professor é cioso do livro-texto que ele define como seu instrumento de trabalho. O estudante pode chegar a odiar o laboratório, porque o associa com as tarefas escolares. O administrador racionaliza sua atitude protetora para com a biblioteca como uma defesa do dispendioso equipamento público contra os que gostariam de brincar com ela em vez de aprender. Nesta atmosfera, o estudante muitíssimas vezes usa o mapa, o laboratório, a enciclopédia ou o microscópio só nos raros momentos em que o currículo o obriga a tal. Mesmo os grandes clássicos tornam-se parte do segundo ano de faculdade, quando deveriam marcar uma nova oportunidade na vida de uma pessoa. A escolta tira as coisas do uso cotidiano e as rotula como instrumentos educacionais. Se quisermos desescolarizar, devemos inverter ambas as tendências. O meio ambiente físico geral deve tornar-se acessível e os recursos físicos de aprendizagem que foram reduzidos a instrumentos de ensino devem tornar-se disponíveis a todos para a aprendizagem autodirigida. Usar as coisas apenas como parte de um currículo pode ter um efeito pior do que simplesmente removê-las do meio ambiente em geral. Isto pode corromper o procedimento dos alunos. Os jogos são um bom exemplo. Não falo dos jogos do Departamento de Educação Física, futebol ou basquete, que as escolas usam para obter rendas e prestígio e nos quais fizeram um grande investimento de capital. Como os próprios atletas bem o sabem, esses empreendimentos que tomam a forma de torneios bélicos minaram o espírito esportivo e são usados para reforçar a natureza competitiva das escolas. Refiro-me antes aos jogos educativos que podem oferecer-nos a única maneira de penetrar os sistemas formais. A teoria dos conjuntos, a linguística, a lógica proposicional, a geometria, a física e mesmo a química revelam-se com relativo pouco esforço a determinadas pessoas que praticam esses jogos. Um amigo meu foi a um mercado mexicano com um jogo chamado Efenproof, que consiste num jogo de dados em que estão impressos 12 símbolos lógicos. Mostrou às crianças como 2 ou 3 combinações constituíam uma sentença. Intuitivamente, no espaço de 1 hora, alguns observadores compreenderam o funcionamento. Em poucas horas de provas lógicas formais apresentadas por um jogo, algumas crianças eram capazes de ensinar a outras as provas fundamentais da lógica preposicional. Outros desistiram. Para algumas crianças, tais jogos são uma forma especial de educação libertadora, pois aumentam sua consciência de que os sistemas formais estão baseados em axiomas mutáveis e que as operações conceituais têm uma natureza lúdica. São também simples, baratos e, em grande parte,
podem ser organizados pelos próprios jogadores. Usados fora do currículo, são excelente oportunidade para descobrir e desenvolver talentos especiais, ao passo que os orientadores educacionais ou o serviço psicológico da escola classificará muitas vezes os que possuem esses talentos como estando em perigo de se tornarem antissociais, doentes ou desequilibrados. Nas escolas, quando realizados sob a forma de torneio, os jogos são tirados da esfera do lazer e tornam-se muitas vezes instrumentos para transformar a ludicidade em competição, uma falta de raciocínio abstrato em sinal de inferioridade. Um exercício libertador para pessoas com certo temperamento converte-se em camisa de força para outras. O controle escolar sobre o material educativo tem ainda outro efeito. Aumenta consideravelmente o custo desse material barato. Uma vez que seu uso é restrito a horas programadas, há profissionais pagos para supervisionar sua aquisição, conservação e uso. Depois, os alunos descarregam seu descontentamento com a escola sobre o material, que, então, precisa ser comprado novamente. A intocabilidade do material escolar é comparável à impenetrabilidade da moderna sucata. Na década de 30, qualquer rapaz que se prezava sabia consertar um automóvel. Mas agora, os fabricantes de carros complicam o funcionamento, acrescentando sempre mais fios e restringem apenas aos mecânicos especializados o acesso aos manuais. Antigamente, um rádio continha suficientes bobinas e condensadores para se construir um transmissor que fazia chiar todos os rádios da vizinhança. Os rádios transistores são mais facilmente portáteis, mas ninguém se atreve a desmontá-los. Mudar essa situação nos países altamente industrializados será muito difícil. Mas, ao menos no terceiro mundo, devemos insistir para que se introduzam nas coisas qualidades educativas. À guisa de ilustração, tomemos um exemplo. Com um gasto de 10 milhões de dólares, é possível conectar 40 mil aldeias num país como o Peru, construindo uma rede de estradas de 2 metros de largura, mantê-la e ainda dar ao país 200 mil múmias mecânicas de 3 rodas, uma média de 5 para cada aldeia. Poucos são os países do tamanho do Peru que gastam anualmente menos do que esta quantia em carros e rodovias. Ambos esses bens estão restritos ao uso dos ricos e de seus empregados, enquanto as pessoas pobres permanecem isoladas em suas aldeias. Cada um desses veículos simples, mas duráveis, custaria 125 dólares. A metade dessa soma seria para pagar a transmissão de um motor de 6 HP. A mula poderia fazer 25 km por hora e carregar 425 quilos. Isto é, a maioria das coisas, fora toras e barras de aço, que é geralmente transportada. O valor político de um tal sistema de transporte para os camponeses é óbvio. Igualmente óbvia é a razão por que aqueles que têm o poder e com isso automaticamente possuem um carro não estão interessados em gastar dinheiro com estradas e ter rodovias cheias de mulas mecânicas. A introdução da mula mecânica em âmbito geral só poderia funcionar se os dirigentes de uma nação se dispusessem a impor um limite nacional de velocidade, digamos de 40 km por hora, e adaptar suas instituições públicas a isso. Este modelo não funcionaria se fosse considerado apenas um subterfúgio. Não é oportuno discutir agora a viabilidade política, social, econômica e financeira desse modelo. Quero apenas frisar que as considerações educativas devem ocupar primazia quando se escolhe uma alternativa desse tipo para o transporte.
Aumentando o custo unitário por mula em 20%, seria possível planejar a produção de todas as suas peças de tal forma que todo proprietário, na medida do possível, gastasse 1 mês ou 2 montando e estudando sua máquina, e depois fosse capaz de consertá-la. Com este custo adicional, seria possível também descentralizar a produção para diversas fábricas. Outros benefícios, que não apenas a inclusão dos custos adicionais no processo construtivo, resultariam daí. Um motor durável que praticamente qualquer um poderia aprender a consertar e que poderia ser usado como arado ou bomba por quem o soubesse, traria maiores benefícios educacionais do que as ininteligíveis máquinas dos países desenvolvidos. Não só a sucata, mas também os logradouros públicos das modernas cidades tornaram-se impenetráveis. Na sociedade americana, as crianças são proibidas de aproximarem-se da maioria das coisas e lugares porque são propriedade privada. Mas até nas sociedades que declararam o fim da propriedade privada, as crianças são afastadas desses mesmos lugares e coisas, porque são considerados domínio especial de profissionais e perigosos para os não iniciados. Desde a geração passada, a estação ferroviária tornou-se tão inacessível quanto o quartel de bombeiros. Com um pouco de imaginação, não seria difícil zelar pela segurança em tais lugares. Desescolarizar os artefatos educativos significa tornar disponíveis os artefatos e os processos e reconhecer seu valor educativo. Certamente, alguns trabalhadores considerarão inconveniente estar à disposição dos aprendizes, mas esta inconveniência deve ser contrabalançada com os proveitos educacionais. Os carros particulares poderiam ser proscritos de Manhattan. Há 5 anos teria sido inimaginável. Agora, certas ruas de Nova York ficam interditadas ao tráfego em certas horas, e a tendência provavelmente continuará. Na verdade, a maioria das ruas transversais deveria ser fechada ao tráfego, e o estacionamento proibido em qualquer lugar. Numa cidade aberta ao povo, o material de ensino que está atualmente trancado em depósitos e laboratórios poderia ser exposto em locais adequados para que as crianças e adultos pudessem vê-lo sem perigo de serem atropelados. Se as metas de aprendizagem não fossem dominadas pelas escolas e professores escolares, o mercado para os aprendizes seria bem mais variado e a definição de artefatos educativos seria menos restritiva. Poderia haver lojas de utensílios, bibliotecas, laboratórios e salões de jogos. Os laboratórios fotográficos e as impressoras offset permitiriam o florescimento de jornais da vizinhança. Alguns desses centros educativos poderiam ter cabinas de televisão de circuito fechado. Outros poderiam projetar equipamento de escritório para seu uso e conserto próprio. O toca-discos e o toca-fitas seriam lugares comuns. Alguns se especializariam em música clássica, outros em músicas populares internacionais e outros ainda em jazz. Os clubes de cinema competiriam entre si e com a televisão comercial. As saídas dos museus poderiam ser redes de exposições circulantes de obras de arte, antigas e novas, originais e reproduções, talvez administradas pelos museus metropolitanos. O pessoal necessário para esta rede deveria ser constituído de guardas, guias de museu e bibliotecários, mas não professores. Uma loja de biologia, situada numa esquina qualquer, poderia encaminhar os visitantes interessados a uma coleção de conchas no museu ou indicar a próxima apresentação de videotapes em determinada cabina de televisão. Poderia fornecer guias para controle de pestes, dietas e outras espécies de medicina preventiva. Poderiam encaminhar pessoas necessitadas de acolhimento a adultos que estariam capacitados a proporcioná-lo.
Pode haver duas modalidades de financiar uma rede de objetos de aprendizagem. Uma comunidade poderia determinar um orçamento máximo para este fim e fazer com que todas as partes da rede estivessem abertas a todos os estudantes em horário razoável. Ou a comunidade poderia dar aos cidadãos limitado número de bilhetes, de acordo com sua faixa de idade, para que tivessem acesso especial a certos materiais mais caros e mais raros, deixando o material mais comum acessível a todos. Encontrar recursos para material especificamente educativo é apenas um, e talvez o menos difícil, aspecto da construção de um mundo educacional. O dinheiro atualmente gasto nos sagrados acessórios do ritual escolar poderia ser empregado em dar a todos os cidadãos maior acesso à verdadeira vida da cidade. Incentivos fiscais poderiam ser dados aos que empregassem menores entre 8 e 14 anos por algumas horas diárias. Isto se as condições de emprego fossem humanas. Deveríamos voltar à tradição do bar mitzvah, ou confirmação. Com isso, quero dizer que deveríamos primeiro restringir e depois eliminar a privação de direitos civis dos jovens e permitir que um rapaz de 12 anos venha a tornar-se um homem inteiramente responsável pela sua participação na vida da comunidade. Muitas pessoas em idade escolar sabem mais a respeito de sua vizinhança do que os assistentes sociais ou vereadores. Evidentemente, também fazem perguntas mais embaraçosas e apresentam soluções que ameaçam a burocracia. Deveríamos permitir que atingissem a maioridade de forma que pudessem pôr em ação seus conhecimentos e sua habilidade de descobrir fatos a serviço de um governo popular. Até há pouco tempo, os perigos da escola eram facilmente subestimados em comparação com os perigos da aprendizagem na polícia, no corpo de bombeiros ou na indústria de diversões. Era fácil justificar as escolas, ao menos como meio de proteger a juventude. Este argumento, muitas vezes, já não encontra validade. Recentemente visitei uma igreja metodista no Harlem, ocupada por um grupo armado de Young Lords, em protesto contra a morte de Júlio Rodin, um jovem porto-riquenho enforcado na cela da prisão. Eu conhecia os líderes do grupo que haviam passado um semestre em Cuernavaca. Quando perguntei por que Juan, que era um deles, não estava, recebi surpreso a resposta de que havia voltado para a heroína e para a Universidade do Estado. O planejamento, os incentivos e a legislação podem ser usados para liberar o potencial educativo, encerrado no enorme investimento feito pela sociedade em instalações e equipamentos. Não haverá pleno acesso aos objetos educacionais enquanto as firmas comerciais tiverem a permissão de combinar as proteções legais que a Declaração dos Direitos do Homem reserva à vida privada dos indivíduos com o poder econômico, conferido a elas por seus milhões de consumidores, milhares de empregados, acionistas e fornecedores. A maior parte do know-how mundial dos processos de produção e equipamento está encerrada dentro das paredes das firmas comerciais, inacessível a seus consumidores, empregados e acionistas, bem como ao público em geral, cujas leis e facilidades permitem que elas funcionem. O dinheiro atualmente gasto em publicidade nos países capitalistas poderia ser reorientado para a educação na e pela General Electric, cadeia de televisão NBC ou cervejaria Budweiser. Isto é, as instalações e escritórios deveriam ser reorganizados de modo que as suas operações diárias pudessem ser mais acessíveis ao público, a fim de tornar possível a aprendizagem. E deveriam ser encontradas formas de pagar às empresas pela aprendizagem que as pessoas obtivessem delas.
Um conjunto ainda mais valioso de objetos e dados científicos pode ser mantido longe do acesso geral e mesmo de cientistas qualificados, sob a alegação de pertencer à segurança nacional. Até pouco tempo, a ciência era um fórum que funcionava como sonho de anarquista. Toda pessoa capaz de fazer pesquisa tinha mais ou menos igual oportunidade de acesso a seus instrumentos e a uma audiência de grupo de colegas. Hoje, a burocratização e a organização colocaram a maior parte da ciência para além do alcance público. O que costumava ser uma rede internacional de informação científica fracionou-se numa arena de equipes rivais. Os membros e os artefatos da comunidade científica foram encerrados em programas nacionais e corporativos, orientados para realizações práticas e para o empobrecimento radical dos homens que sustentam essas nações e corporações. No mundo controlado e possuído por nações e corporações, sempre haverá apenas um acesso limitado aos objetos educacionais. Mas, se o acesso a esses objetos, que podem ser partilhados com fins educativos, aumentar, ele nos pode esclarecer suficientemente para rompermos estas últimas barreiras políticas. As escolas públicas transferem o controle do uso dos objetos educacionais, tirando-o dos particulares e passando-o para mãos profissionais. A inversão institucional das escolas poderia autorizar o indivíduo a reclamar o direito de usá-los para a educação. Poderia surgir uma espécie de verdadeiro domínio público se o controle privado ou corporativo sobre o aspecto educacional das coisas fosse levado até o desaparecimento. Intercâmbio de habilidades. Diferentemente de uma guitarra, um professor de guitarra não pode estar exposto num museu, nem ser propriedade pública, e nem ser alugado. Professores e habilidades pertencem a uma categoria de recursos diferente daquela a que pertencem os objetos necessários para aprender uma habilidade. Isto não significa que sejam sempre indispensáveis. Posso tomar emprestado não só uma guitarra, mas também lições gravadas em disco ou fitas magnéticas, guias práticos ilustrados, e com isso posso aprender perfeitamente a tocar guitarra. Isto pode ter suas vantagens. Se as gravações disponíveis são melhores que os professores disponíveis, se o único tempo que tenho para aprender é a alta noite, se as melodias que desejo tocar são desconhecidas em meu país, se for tímido e preferir arranhar sozinho. Os professores que ensinam certas habilidades devem estar registrados e ser localizados por vias diferentes das dos objetos. Um objeto está disponível, ou deveria estar, a pedido do usuário, ao passo que uma pessoa torna-se formalmente um recurso para aprender uma habilidade unicamente quando consentir em sê-lo, e pode ainda delimitar o tempo, lugar e método. Esses professores devem ser distinguidos dos companheiros dos quais se pode aprender alguma coisa. Companheiros que desejam fazer uma pesquisa em comum devem partir de interesses e habilidades comuns. Juntam-se para desenvolver ou exercitar uma habilidade que compartilhem. Basquete, danças, construção de um lugar de acampamentos, discussão das próximas eleições. O primeiro ato de uma transmissão de habilidades, no entanto, requer o encontro de alguém que possua a habilidade e de alguém que não possua, mas deseja adquiri-la. Um modelo é uma pessoa que tem uma habilidade e está disposta a demonstrá-la na prática. Uma demonstração dessa natureza é muitas vezes recurso necessário para um aprendiz em potencial. As invenções modernas podem gravar essa demonstração numa fita, num filme ou num cartaz. Muitos creem, porém, que a demonstração pessoal será sempre solicitada,
sobretudo em se tratando de habilidades de comunicação. Perto de 10.000 adultos aprendem a falar espanhol em nosso centro de Cuernavaca. Eram, na maioria, pessoas altamente motivadas, as quais pretendiam adquirir uma fluência bem próxima à do povo do lugar. Quando se viam diante da alternativa de escolher entre instrução cuidadosamente programada num laboratório ou entre sessões práticas com 2 outros estudantes e uma pessoa do lugar, seguindo rotina pré-estabelecida, escolhiam, em geral, a segunda. Para amplo compartilhamento de habilidades, o único recurso humano que sempre precisamos e teremos é uma pessoa que demonstre esta habilidade. Seja no falar ou pilotar, no cozinhar ou no uso de aparelhos de comunicação, mal nos damos conta que existe uma aprendizagem e instrução formal, especialmente depois de nossa primeira experiência com os materiais em questão. Não o vejo porque outras habilidades complexas, tais como os aspectos mecânicos da cirurgia, tocar um violino, ler ou usar diretórios e catálogos, não possam ser aprendidos da mesma forma. Um estudante bem motivado que não trabalha em condições muito diversas não precisa, em geral, de outra assistência humana que a de alguém que possa mostrar como fazer aquilo que o aprendiz deseja fazer. A exigência de que as pessoas com alguma habilidade, antes de demonstrá-la, devam ter um certificado de mestres, é resultado da insistência de que as pessoas aprendem o que não querem saber e de que todas as pessoas, mesmo as que se encontram em situações muito diversas, aprendem certas coisas num dado momento de sua vida e, de preferência, em circunstâncias específicas. O que torna raras as habilidades no mercado educacional de hoje é a seguinte exigência institucional: os que poderiam demonstrá-las não o podem fazer sem terem recebido a confiança pública através de um certificado. Volto a frisar: os que ajudam outros a adquirir uma habilidade devem também saber diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e ser capazes de motivar as pessoas a aprender uma habilidade. Em resumo, exigimos que sejam mestres. Haverá em abundância pessoas que saibam demonstrar habilidades se aprendermos a reconhecê-las fora da profissão de ensinar. É compreensível, ainda que não defensável por muito tempo, a insistência dos pais que, quando se trata de ensino a principezinhos, seja uma só pessoa o professor e o que ensina as habilidades. Mas é utópico que todos os pais queiram ter um Aristóteles para o seu Alexandre. É tão raro encontrar e tão difícil de reconhecer uma pessoa que saiba, ao mesmo tempo, influenciar estudantes e demonstrar alguma habilidade, que até os principezinhos, as mais das vezes, se tornam sofistas em vez de verdadeiros filósofos. A demanda por certas habilidades raras pode ser rapidamente satisfeita, mesmo que haja poucas pessoas para demonstrá-las. Só que essas pessoas têm que estar facilmente disponíveis. Na década de 40, os consertadores de rádios, a maioria com nenhuma aprendizagem escolar em seu ofício, só ficaram 2 anos atrasados em relação à própria chegada dos aparelhos no interior da América Latina. Lá ficaram até que os rádios transistores, fáceis de comprar e impossíveis de consertar, puseram-nos fora de ação. As escolas técnicas de hoje fracassam em conseguir o que os consertadores daqueles rádios tão bons e mais duráveis faziam normalmente. Autointeresses convergentes conspiram agora para impedir que uma pessoa partilhe com outra
suas habilidades. Quem possui uma habilidade tira proveito de sua escassez e não de sua reprodução. O professor que se especializa em transmitir determinada habilidade tira proveito do fato de o artesão não querer difundir largamente aquilo que aprendeu. O público em geral foi doutrinado para acreditar que as habilidades são valiosas e de confiança unicamente se forem resultado da escolarização formal. O mercado de trabalho depende de tornar as habilidades escassas e conservá-las assim, seja proscrevendo o seu uso ou transmissão não autorizados, seja fabricando coisas que só podem ser manejadas ou consertadas por aqueles que têm acesso a ferramentas e informações especiais, estas sempre escassas. As escolas produzem deficitariamente pessoas com alguma habilidade. Bom exemplo disso é a diminuição do número de enfermeiras nos Estados Unidos, devido à exigência de 4 anos de ensino superior. As mulheres de famílias mais pobres que se teriam matriculado num curso de 2 ou 3 anos estão agora totalmente ausentes da profissão de enfermeira. Outra maneira de manter escassas as habilidades é insistir no certificado dos professores. Se as enfermeiras fossem incentivadas a treinar mulheres para serem também enfermeiras, e se as enfermeiras fossem contratadas à base de sua comprovada habilidade em aplicar injeções, preencher fichas, ministrar remédios, etc., cedo desapareceria a falta de enfermeiras treinadas. Os certificados tendem a abolir a liberdade de educação, convertendo o direito civil de partilhar um conhecimento em privilégio da liberdade acadêmica, conferido apenas aos empregados das escolas. Para garantir acesso a um efetivo intercâmbio de habilidades, precisamos de uma legislação que generalize a liberdade acadêmica. O direito de ensinar qualquer habilidade deveria cair sob a proteção da liberdade de falar. Uma vez removidas as restrições do ensino, serão também e logo removidas as da aprendizagem. O professor de habilidades precisa de certa garantia para poder oferecer seus serviços aos alunos. Existem ao menos 2 formas bem simples de canalizar fundos públicos para professores sem certificados. Uma seria institucionalizar o intercâmbio de habilidades, criando centros livres, abertos ao público. Tais centros poderiam e deveriam ser instalados em áreas industriais, quando certas habilidades ali aprendidas fossem requisitos fundamentais do setor industrial: leitura, datilografia, contabilidade, línguas estrangeiras, programação de computadores, leitura de linguagens especiais, como circuitos elétricos, manejo de certas máquinas, etc. Outra forma seria dar a certos grupos vales educativos para que participassem de centro de habilidades, onde outros clientes pagassem taxas comerciais. Uma forma bem mais radical seria criar um banco para intercâmbio de habilidades. Cada cidadão receberia um crédito básico para a aquisição de habilidades fundamentais. Além desse mínimo, ulteriores créditos iriam para aqueles que os ganhassem ensinando, seja servindo de modelos num centro organizado, seja ensinando em casa ou num campo de esportes. Somente os que tivessem ensinado outros por um período de tempo teriam direito a reclamar o tempo equivalente de professores mais adiantados. Surgiria uma elite totalmente nova, uma elite que obteria sua educação partilhando-a. Teriam os pais direito a créditos de habilidades para seus filhos? Isso traria maiores vantagens às classes privilegiadas, mas poderia ser compensado mediante um crédito mais amplo aos menos privilegiados. O funcionamento de intercâmbio de habilidades dependerá da existência de agências que facilitem a circulação e o uso gratuito de diretórios informativos.
Tais agências poderiam também oferecer serviços suplementares de testes e comprovações, influenciar na legislação para dissolver e impedir que se formem monopólios. É fundamental que a liberdade de intercâmbio universal de habilidades seja garantida por leis que permitam a discriminação baseada unicamente em habilidades comprovadas e não em linhagem educacional. Esta garantia requer forçosamente controle público sobre testes que serão usados na qualificação das pessoas para o mercado de trabalho. Caso contrário, haveria quem, subrepticiamente, reintroduzisse uma série complexa de testes no próprio local de trabalho e que serviria para uma seleção social. Há muitas modalidades para tornar objetivo o teste de habilidades. Por exemplo, deixando que apenas seja testado o manejo de máquinas ou sistemas específicos. Os testes de datilografia, velocidade, número de erros, capacidade de datilografar um ditado, de contabilidade, de manejo de registros hidráulicos, de motorista, de codificação de COBOL, etc., podem facilmente ser objetivos. Muitas habilidades inatas, que são de importância prática, podem ser assim testadas. Para fins de controle de mão de obra, é mais útil um teste de nível usual de habilidade do que a informação de que há 20 anos uma pessoa satisfez seu professor num curso em que ensinava datilografia, estenografia e contabilidade. A própria necessidade de testes oficiais de habilidades pode ser questionada. Pessoalmente, creio que o direito de não ser individualmente ferido em sua reputação por algum rótulo será mais bem garantido ao homem pela restrição e não pela proibição de testes. Encontro de parceiros. No pior dos casos, as escolas reúnem os condiscípulos na mesma sala e os submetem ao mesmo tratamento sequencial nas matemáticas, na educação moral e cívica e na alfabetização. No melhor dos casos, permitem ao estudante escolher, dentro de um limitado número de cursos, um deles. Em ambos os casos, formam-se grupos de parceiros ao redor das metas de professores. Um sistema educacional proveitoso deixaria cada um definir a atividade para a qual procuraria um parceiro. A escola oferece às crianças oportunidade de fugir de casa e fazer novos amigos. Mas, ao mesmo tempo, este processo inculca nas crianças a ideia de que deveriam escolher seus amigos dentre aqueles com os quais foram juntados. Fazendo com que os jovens, desde a mais tenra idade, procurem se encontrar, avaliar e procurar os outros, vai interessá-los a procurar a vida inteira novos parceiros para novos empreendimentos. Um bom enxadrista fica sempre feliz ao encontrar um bom adversário. Da mesma forma, um noviço ao encontrar outro. Os clubes servem a esta finalidade. As pessoas que desejam discutir determinados livros ou artigos provavelmente pagariam para encontrar parceiros. As pessoas que desejam jogar, fazer excursões, construir tanques de peixes ou motorizar bicicletas andariam grandes distâncias para encontrar parceiros. Sua recompensa pelo esforço será encontrar esses parceiros. As boas escolas tentam descobrir os interesses comuns de seus alunos matriculados no mesmo curso. O contrário de escola seria uma instituição que aumentasse as chances de as pessoas que, em dado momento, compartilharam o mesmo interesse específico, pudessem encontrar-se. Não importa o que mais tenham em comum. O ensino de habilidades não proporciona os mesmos benefícios para ambas as partes, como é o caso de encontro de parceiros. O professor de habilidade, como já frisei, deve receber outro incentivo além da remuneração pelo ensino. O ensino de habilidades é uma repetição contínua de exercícios
e é tremendamente monótono para os alunos que mais o necessitam. O intercâmbio de habilidades precisa de dinheiro, crédito ou outros incentivos palpáveis para funcionar, mesmo que para isso tenha que produzir uma moeda própria. O sistema de encontro de parceiros não precisa desses incentivos, precisa apenas de uma rede de comunicação. Em muitos casos, fitas, sistemas eletrônicos de informação, instrução programada, reprodução de formas e sons reduzem a necessidade de recorrer a professores humanos. Aumentam a eficiência dos professores e o número de habilidades que alguém pode aprender durante a vida. Paralelamente, surge maior necessidade de encontrar pessoas interessadas em deleitar-se na habilidade recentemente adquirida. Uma estudante que houvesse aprendido grego antes das férias gostaria de discutir, quando voltasse, a política de Creta, em grego. Um mexicano em Nova York quer encontrar outros leitores do jornal Siempre ou de Los Agachados, o livro cômico mais popular. Outro gostaria de encontrar parceiros que, como ele, desejassem aumentar seus conhecimentos sobre a obra de James Baldwin ou de Bolívar. O funcionamento de uma rede de encontros de parceiros seria simples, como já foi esboçado no capítulo 1. O candidato se identificaria, dando nome e endereço, e descreveria a atividade para a qual procura um parceiro. Um computador lhe remeteria os nomes e endereços de todos os que tivessem dado a mesma descrição. É interessante que este processo tão simples nunca tenha sido usado, em larga escala, para alguma atividade pública de valor. Em sua forma mais rudimentar, a comunicação entre o cliente e o computador seria feita por resposta postal. Nas grandes cidades, os telex poderiam dar resposta imediata. A única maneira de obter um nome e endereço do computador seria inserir a descrição de uma atividade para a qual se procura um parceiro. As pessoas que usassem este sistema só ficariam conhecidas por seus parceiros potenciais. Um complemento do computador poderia ser uma rede de boletins informativos ou anúncios classificados de jornais, enumerando as atividades para as quais o computador não conseguisse arranjar um encontro. Não se precisaria de nomes. Leitores interessados poderiam então inserir seus nomes no sistema. Uma rede de encontros de parceiros, publicamente mantida, seria a única maneira de garantir o direito livre à reunião e de treinar o povo no exercício dessa atividade cívica mais fundamental. O direito à livre reunião foi politicamente reconhecido e culturalmente aceito. Compreendemos agora que este direito está restringido por leis que tomam algumas formas de reuniões obrigatórias. É principalmente o caso de instituições que recrutam seus elementos de acordo com a idade, classe ou sexo e exigem grande gasto de tempo. O exército é um exemplo. Outro exemplo ainda mais típico é a escola. Desescolarizar significa abolir o poder de uma pessoa de obrigar outra a frequentar uma reunião. Também significa o direito de qualquer pessoa, de qualquer idade ou sexo, convocar uma reunião. Esse direito foi drasticamente diminuído pela institucionalização das reuniões. Reunião significa originalmente o ato individual de juntar-se. Agora, significa o produto institucional de alguma agência. A sagacidade das instituições de serviço para adquirir clientes superou de longe a sagacidade dos indivíduos de serem ouvidos independentemente dos meios institucionais que respondem aos indivíduos somente se forem notícias vendáveis. A facilidade de encontro de parceiros deveria ser tão grande para os que desejam reunir pessoas como o sino do povoado que, a um simples chamado, reúne os moradores para o conselho.
Os prédios escolares, de duvidoso valor para conversão em outros usos, poderiam muitas vezes prestar-se a esta finalidade. O sistema escolar vai em breve defrontar-se com o mesmo problema que tiveram as igrejas. O que fazer com a sobra de espaço após a deserção dos fiéis? É tão difícil vender uma escola quanto um templo. Maneira prática de conseguir que continuem a ser usadas é franqueá-las às pessoas da vizinhança. Cada qual poderia marcar o que deseja fazer na sala de aula e quando. Um quadro mural informaria aos interessados quais os programas disponíveis. O acesso à sala de aula seria franco ou comprado com comprovantes educacionais. O professor seria pago conforme o número de alunos que conseguisse atrair para um período integral de 2 horas. Imagino que os líderes bem jovens e os grandes educadores serão as figuras mais proeminentes neste sistema. O mesmo procedimento poderia ser adotado na educação de nível superior. Os estudantes receberiam comprovantes educacionais que lhes dariam direito a 10 horas anuais de consulta particular com o professor de sua escolha. O restante de sua aprendizagem dependeria de bibliotecas, encontro de parceiros e aprendizados. Devemos reconhecer, obviamente, a probabilidade que esses instrumentos de reuniões públicas serão aproveitados abusivamente para fins exploradores e imorais, da mesma forma como aconteceu com os telefones e o correio. À semelhança desses, deverá haver um regulamento de proteção. Já falei de um sistema de encontros que só permitiria a informação impressa pertinente, mais o nome e o endereço do interessado. Seria um sistema virtualmente à prova de abusos. Outras modalidades poderiam ainda incluir algum livro, filme, programa de TV ou demais itens constantes de um catálogo especial. Os possíveis perigos do sistema não nos levam a perder de vista os maiores benefícios que poderá trazer. Certas pessoas que compartilham meu ponto de vista sobre a liberdade de expressão em reunião dirão que o encontro de parceiros é um meio artificial de reunir as pessoas e que não será usado pelos pobres, os que mais necessitam dele. Há pessoas que ficam verdadeiramente agitadas quando alguém sugere promover encontros ad hoc que não estejam arraigados na vida da comunidade local. Outras reagem à sugestão de usar-se um computador para classificar e combinar os interesses dos clientes. Não se pode reunir pessoas de forma tão impessoal, dizem elas. O interesse comum deve estar fundado numa história de experiências partilhadas em muitos níveis e deve nascer dessas experiências, como, por exemplo, o desenvolvimento de instituições de vizinhança. Simpatizo com essas objeções, mas creio que não atingem minha posição, nem mesmo a delas. Em primeiro lugar, a volta à vida de vizinhança como centro primário da expressão criadora poderia realmente prejudicar o restabelecimento da vizinhança como unidade política. Centrar a demanda na vizinhança pode, de fato, negligenciar um importante aspecto libertador da vida urbana, a capacidade de uma pessoa participar simultaneamente de diversos grupos. Há que se considerar também que muitas pessoas que nunca viveram juntas numa comunidade física podem ter casualmente muito mais experiências a partilhar do que as pessoas que se conheceram desde a infância. As grandes religiões sempre reconheceram a importância de encontros de pessoas distantes, e os fiéis sempre encontraram libertação neles. As peregrinações, o monaquismo, a manutenção conjunta de templos e santuários são provas disso. O encontro de parceiros poderia ajudar muito a tornar explícitas as inúmeras comunidades potenciais, mas abafadas, da cidade. As comunidades locais são valiosas. São também uma realidade em desaparecimento,
uma vez que os homens deixam que as instituições de serviço definam progressivamente os círculos de seu relacionamento social. Em seu mais recente livro, Milton Kotler mostrou que o imperialismo dos centros urbanos destitui a vizinhança de seu significado político. A tentativa protecionista de ressuscitar a vizinhança como unidade cultural é simples apoio a este imperialismo burocrático. Longe de remover artificialmente as pessoas de seus contextos locais para juntá-las com grupos abstratos, o encontro de parceiros vai encorajar a restauração da vida local nas cidades das quais está agora desaparecendo. Alguém que recupere sua iniciativa de convocar seus colegas para uma proveitosa conversa também deixará de acomodar-se ao fato de ser deles separado por protocolos oficiais ou etiquetas suburbanas. Tendo-se uma vez convencido de que realizar algo em conjunto depende apenas da decisão para assim proceder, as pessoas insistirão que suas comunidades locais se tornem mais abertas ao intercâmbio político criativo. Devemos reconhecer que a vida da cidade tende a ser muitíssimo cara, uma vez que os moradores das cidades precisam ser ensinados a confiar, para cada uma de suas necessidades, em complexos serviços institucionais. É extremamente dispendioso manter uma vida apenas digna. O encontro de parceiros na cidade poderia ser o primeiro passo para romper a dependência dos cidadãos dos burocráticos serviços cívicos. Seria também um passo essencial na procura de novos meios para afirmar a confiança pública. Numa sociedade escolarizada, chegamos a confiar sempre mais no julgamento profissional de educadores sobre o efeito de seus próprios trabalhos, para então decidir em quais podemos ou não confiar. Vamos ao médico, advogado ou psicólogo porque confiamos que qualquer pessoa com tanto tratamento educacional especializado requerido por outros colegas merece nossa confiança. Em uma sociedade desescolarizada, os profissionais já não poderão exigir a confiança de seus clientes baseados em seu diploma, ou confirmar sua reputação remetendo simplesmente seus clientes a outros profissionais que certifiquem a escolarização dos primeiros. Em vez de confiar em profissionais, deveria ser possível, a qualquer tempo e para qualquer cliente potencial, consultar outros clientes de determinado profissional para ver se estavam satisfeitos com ele. Isto poderia ser feito através de uma outra rede de parceiros, facilmente estabelecida por um computador ou por outros meios. Essas redes poderiam ser consideradas serviços públicos, nas quais os estudantes pudessem escolher seus professores e os pacientes seus doutores. Educadores profissionais. Se os cidadãos tiverem novas escolhas, novas oportunidades para aprender, sua vontade de procurar lideranças vai aumentar. Podemos esperar que sentirão mais profundamente tanto a própria independência quanto a necessidade de orientação. Libertados da manipulação por outros, aprenderão a tirar proveito da disciplina que outros adquiriram durante a vida. A educação desescolarizada vai incrementar, em vez de sufocar, a procura de pessoas com conhecimentos práticos que estejam dispostas a amparar o novato em sua aventura educacional. Se os mestres em suas especialidades deixarem de reivindicar que são informantes ou modelos de habilidades superiores, então suas reivindicações de sabedoria superior começarão a soar verdadeiras. Com a crescente demanda por mestres, seu suprimento também crescerá. À medida que vai desaparecendo o mestre-escola, surgem condições que farão aparecer a vocação do educador independente.
Isto pode quase parecer uma contradição nos termos. Tão estritamente se tornaram complementares as escolas e os professores. O florescimento de educadores independentes será o que há de sobrevir se desenvolvermos os 3 primeiros intercâmbios educacionais e o que for necessário para seu pleno funcionamento, pois tanto os pais quanto outros educadores precisam de orientação. Os autodidatas precisam de assistência. E as redes precisam de pessoas para operá-las. Os pais precisam de orientação para dirigir seus filhos no caminho que leva para a independência educacional responsável. Os aprendizes precisam de líderes experientes quando encontram terreno árido. Essas 2 necessidades são bastante distintas. A primeira é a necessidade de pedagogia. A segunda, de liderança intelectual em todos os demais campos do saber. A primeira necessita de conhecimentos sobre a aprendizagem humana e sobre recursos educacionais. A segunda, de conhecimentos baseados na experiência em qualquer tipo de pesquisa. Ambas as espécies de experiência são indispensáveis para efetivo esforço educacional. As escolas embrulham essas funções em uma só e tornam o exercício independente de qualquer uma delas, se não vergonhoso, ao menos suspeito. Pode-se distinguir, de fato, 3 tipos de competência educativa especial: criar e manejar as espécies de intercâmbios educacionais ou redes aqui descritos, orientar estudantes e pais no uso dessas redes e agir como primos inter pares ao empreender jornadas exploratórias intelectualmente difíceis. Somente os 2 primeiros podem ser concebidos como ramos de uma profissão independente: administradores educacionais e conselheiros pedagógicos. Para planejar e manejar as redes que descrevi antes, não são necessárias muitas pessoas, mas isto requer pessoas com a mais profunda compreensão de educação e administração, numa perspectiva bem diferente e mesmo oposta à das escolas. Uma profissão educacional independente dessa espécie há de receber com satisfação muitas pessoas que as escolas rejeitam, mas também rejeitará muitas pessoas que foram qualificadas pelas escolas. A instituição e o manejo de redes educacionais exigirão alguns planejadores e administradores, mas não em tal quantidade e do tipo requerido pela administração escolar. Disciplina estudantil, relações públicas, salários, supervisão e dispensa de professores nunca terão lugar nem contrapartida nas redes que descrevi. Nem terão vez a elaboração de currículos, a venda de livros-texto, a manutenção de terrenos e materiais ou a supervisão de competições atléticas interescolares. Também não figurarão no manejo das redes educacionais o cuidado com crianças, plano de aula, registro de presenças, que consomem tanto tempo dos professores. Ao invés, o manejo de teias de aprendizagem exigirá algumas das habilidades e atitudes que se espera encontrar num staff de museu, biblioteca, agência de empregos ou num maître de hotel. Os administradores educacionais de hoje estão empenhados em controlar professores e alunos para satisfazer outros. Membros do conselho diretor, legislaturas e executivos de empresas. Os construtores e planejadores de redes deverão ter a capacidade de não imiscuir-se e não deixar que outros se imiscuam nas atividades das pessoas. Capacidade para facilitar encontros de jovens, de modelos de habilidades, líderes educacionais e objetos educativos. Muitas pessoas atualmente atraídas para o magistério são profundamente autoritárias e não têm competência para assumir esta tarefa. Montar intercâmbios educacionais
significa facilitar às pessoas, especialmente aos jovens, perseguir objetivos que podem entrar em contradição com os ideais de algumas pessoas que, ao regular o tráfico, tornam possível seu exercício. Se as redes que descrevi acima puderem emergir, cada estudante seguirá seu próprio caminho educativo e apenas retrospectivamente esse caminho assumirá as características de um programa determinado. O estudante inteligente há de procurar, periodicamente, conselho profissional, assistência para fixar novo objetivo, esclarecimento para dificuldades encontradas, escolha entre possíveis métodos. Mesmo agora, a maioria das pessoas admitiria que os serviços importantes a eles prestados pelos professores foram os de orientação e conselho, seja em encontros ocasionais ou em consultas particulares. Também os educadores, num mundo desescolarizado, poderão realizar-se e fazer aquilo que professores frustrados tentam hoje conseguir. Enquanto os administradores das redes estarão voltados, sobretudo, em assegurar aos estudantes as vias de acesso aos recursos educativos, o pedagogo ajudará o estudante a encontrar o caminho que mais rapidamente o levará à meta. Se um estudante quisesse aprender cantonês com um vizinho chinês, o pedagogo estaria pronto a julgar a eficiência de ambos, ajudá-los a escolher o livro-texto e os métodos mais indicados a seus talentos, caráter e tempo disponível para o estudo. Poderia aconselhar o aspirante a mecânico de aviação a encontrar os melhores lugares de aprendizagem. Poderia recomendar livros a alguém que quisesse encontrar colegas para discutir a história da África. Tanto o administrador da rede quanto o conselheiro pedagógico devem considerar-se educadores profissionais. Os indivíduos poderiam valer-se de bolsas de estudo para ter acesso tanto a um quanto a outro. O papel de iniciador ou líder educacional, do mestre ou do verdadeiro líder é algo mais indefinível do que o do administrador profissional ou do pedagogo. Isto porque é difícil definir a própria liderança. Na prática, alguém é um líder se as pessoas seguirem suas iniciativas e tornarem-se aprendizes de suas progressivas descobertas. Isto envolve, frequentemente, uma visão profética de padrões totalmente novos, aliás, quase incompreensíveis hoje, em que o errado de hoje transforma-se no certo de amanhã. Uma sociedade que respeitasse o direito de convocar reuniões através do encontro de parceiros, a capacidade de tomar iniciativas educacionais num determinado assunto seria tão ampla quanto o acesso à própria aprendizagem. Mas é claro que há grande diferença entre a iniciativa tomada por alguém de convocar um proveitoso encontro para discutir este ensaio e a sagacidade de alguém de assumir a liderança para a exploração sistemática das implicações nele contidas. A liderança não depende de estar ela certa. Diz Thomas Kuhn que numa época de constantes mudanças de paradigmas, a maioria dos destacados líderes estão sujeitos a serem considerados falsos pela análise a posteriori. A liderança intelectual depende de disciplina intelectual superior, de imaginação e de querer associar-se com outros em seu exercício. Um aprendiz, por exemplo, pode achar que existe analogia entre o movimento abolicionista norte-americano ou a Revolução Cubana e o que está acontecendo no Harlem. O educador, no caso um historiador, pode mostrar a esse aprendiz como analisar as imperfeições de tal analogia. Poderá voltar sobre seus próprios passos como historiador, ou poderá convidar o aprendiz a participar de sua própria pesquisa. Em ambos os casos, vai introduzir o aluno na arte de crítica, muito rara nas escolas, que não pode ser comprada por dinheiro ou por qualquer espécie de favores.
o relacionamento de mestre e aluno não está restrito à disciplina intelectual. Tem sua contrapartida nas artes, na física, religião, psicanálise e pedagogia. Cabe também no alpinismo, ourivesaria, política, carpintaria e administração de pessoal. O que é comum a todo verdadeiro relacionamento mestre-aluno é a certeza de ambos que seu relacionamento é literalmente incalculável e, de maneiras bem diversas, um privilégio para ambos. Os charlatões, demagogos, proselitistas, mestres corruptos, sacerdotes simoníacos, embusteiros, milagreiros e messias provaram ser capazes de assumir papel de liderança e assim mostraram os perigos que existem numa dependência aluno-mestre. Diversas sociedades tomaram distintas medidas para defender-se contra esses falsos professores. Os hindus se firmam nas castas, os judeus orientais no discipulado espiritual dos rabinos. O cristianismo dos tempos antigos baseava-se na vida exemplar da virtude monástica e o de outros tempos, na ordem hierárquica. Nossa sociedade confia nos diplomas expedidos pelas escolas. É duvidoso que este procedimento faça a melhor triagem. Mas, se alguém afirmar que realmente faz, então poderá objetar-se que o faz à custa de quase desaparecimento do discipulado pessoal. Na prática, sempre haverá uma linha divisória imprecisa entre o professor de habilidades e os líderes educacionais assim identificados. Não existem razões concretas por que o acesso a alguns líderes não possa ser obtido mediante o descobrimento do mestre, no professor de exercícios que inicia os estudantes na sua disciplina. Por outro lado, o que caracteriza o verdadeiro relacionamento mestre-aluno é seu caráter não mercantil. Aristóteles se refere a ele como um tipo moral de amizade que não possui termos fixos, dá um presente ou faz qualquer coisa como se o fizesse a um amigo. Tomás de Aquino fala dessa espécie de ensino como sendo inevitavelmente um ato de amor e caridade. Esta forma de ensino é sempre um luxo para o professor e uma forma de lazer, em grego escolhe, para ele e seu aluno. Uma proveitosa atividade para ambos, não tendo interesses ulteriores. Mesmo em nossa sociedade, para se confiar numa verdadeira liderança intelectual, é necessário que as pessoas dotadas desejem oferecê-la. Mas não é ainda possível pôr isso em prática. Precisamos antes construir uma sociedade em que os próprios atos pessoais readquiram um valor mais elevado do que o de fazer coisas e manipular pessoas. Em tal sociedade, o ensino baseado na pesquisa, inventivo e criativo, estará logicamente entre as formas mais cobiçadas de desemprego ocioso. Não precisamos, no entanto, esperar até o advento da utopia. Mesmo agora, uma das mais importantes consequências da desescolarização e do estabelecimento das facilidades do encontro de parceiros será a iniciativa que os mestres poderão tomar para reunir discípulos que tenham o mesmo interesse. Dará também aos discípulos potenciais, como já vimos, ampla oportunidade de compartilhar informações e selecionar um mestre. As escolas são as únicas instituições que pervertem profissões empacotando as funções de cada uma. Os hospitais tornam os cuidados caseiros impossíveis e então justificam a hospitalização como um benefício
para o doente. Ao mesmo tempo, a legitimação e capacidade do médico de trabalhar dependem sempre mais de sua vinculação a um hospital, ainda que seja bem menos dependente dele do que os professores da escola. O mesmo vale das cortes de justiça que sobrecarregam suas agendas à medida que novas transações adquirem solenidade legal e, assim, retardam a justiça. É o caso também das igrejas que fazem de uma vocação livre uma profissão cativa. O resultado disso tudo é menos serviço a um maior custo e maiores proventos para os membros menos competentes da profissão. Enquanto as profissões mais antigas monopolizarem as rendas mais altas e o prestígio, é difícil reformá-las. A profissão do professor escolar seria mais fácil de reformar, não só por ser de origem mais recente. A profissão educacional exige atualmente um monopólio compreensivo. Reclama a exclusiva competência de iniciar não apenas seus próprios noviços, mas também os de outras profissões. Este âmbito excessivo torna-se vulnerável a qualquer profissão que queira reclamar o direito de ensinar seus próprios aprendizes. Os professores escolares são tremendamente mal pagos e frustrados pelo rígido controle do sistema escolar. Os mais empreendedores e dotados certamente encontrarão outro trabalho adequado, mais independência e até maiores rendas, especializando-se como modelos de habilidades, administradores de redes de comunicação ou especialistas em orientação. Finalmente, a dependência de um estudante matriculado com um professor titular pode ser mais facilmente rompida que a dependência com outros profissionais. Por exemplo, o doente hospitalizado com relação a seu médico. Se as escolas deixarem de ser compulsivas, os professores que encontram satisfação no exercício da autoridade pedagógica na classe serão deixados apenas com os alunos que se sintam atraídos por esse estilo. A desinstalação da nossa atual estrutura profissional poderia começar pela evasão dos professores escolares. A desinstalação das escolas se dará inevitavelmente e acontecerá muito em breve. Não pode ser retardada por muito tempo. É necessário promovê-la vigorosamente, pois já começou a ocorrer. O que vale é tentar orientá-la numa direção promissora, pois ela pode encaminhar-se para duas direções diametralmente opostas. A primeira poderia ser a expansão do mandato do pedagogo e seu controle sempre maior sobre a sociedade, mesmo fora da escola. Com as melhores intenções e com a simples expansão da retórica atualmente empregada nas escolas, a presente crise poderia ser usada pelos educadores como desculpa para colocar todas as vias de comunicação social à disposição das mensagens que têm para nós e para nosso próprio bem. A desescolarização, que é impossível deter, poderia significar um advento de um corajoso novo mundo, dominado por administradores bem-intencionados de instrução programada. Por outro lado, a crescente certeza por parte dos governantes, empregadores, contribuintes fiscais, esclarecidos pedagogos e administradores escolares de que o ensino curricular para obtenção de certificados tornou-se prejudicial, poderia oferecer a grandes massas populares uma extraordinária oportunidade, a de preservar o direito de igual acesso aos instrumentos de aprendizagem e de partilhar com outros o que sabem ou em que acreditam. Mas isto exigiria que a revolução educacional fosse orientada por certos objetivos. Primeiro, liberar o acesso às coisas, abolindo o controle que pessoas e instituições agora exercem sobre seus valores educacionais. Segundo, liberar a partilha de habilidades, garantindo a liberdade de ensiná-las ou exercê-las quando solicitado.
Terceiro, liberar os recursos críticos e criativos das pessoas, devolvendo aos indivíduos a capacidade de convocar e fazer reuniões. Capacidade esta sempre mais monopolizada por instituições que dizem falar em nome do povo. Quarto, liberar o indivíduo da obrigação de modelar suas expectativas pelos serviços oferecidos por uma profissão estabelecida qualquer, oferecendo-lhe a oportunidade de aproveitar a experiência de seus parceiros e confiar-se ao professor, orientador, conselheiro ou curador de sua escolha. A desescolarização da sociedade inevitavelmente tornará imprecisa a distinção entre economia, educação e política, sobre a qual repousa a estabilidade da atual ordem do mundo e a estabilidade das nações. Nossa revisão das instituições educacionais leva a uma revisão da imagem que temos do homem. As criaturas de que necessitam as escolas como clientes não têm autonomia nem motivação para se desenvolverem por si mesmas. Podemos dizer que a escolarização universal é a culminância de uma empresa de Prometeu e que a alternativa é um mundo feito para o homem Epimeteu. Enquanto dizemos que a alternativa para os funis escolásticos é um mundo tornado transparente pelas verdadeiras teias de comunicação, e enquanto sabemos exatamente como poderiam funcionar, só podemos esperar que a natureza epimeteia do homem reapareça. Não podemos planejá-la, muito menos produzi-la.